Olá, estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola de hoje vai tratar de um assunto mais ou menos atual, que é Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. Antes da gente bater esse papo aqui, vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. Vou passar a bola aqui para a esquerda, meu veloz lateral esquerdo, Carlos Eduardo Falcoski. O moderado Carlos Eduardo Falcoski. Ele vai de patinete e volta engatinhando esse seu lateral. Não, tudo bem, meu jovem? Eu era goleiro, né? Quando jogava futebol, né? Pô, que voz suave. E, na verdade, eu tive uma fase de volante desarmador. Meio sem muito estilo ali, né? Pula. Eu sei que tu foi o que melhor jogou futebol aqui na mesa, na linha. Mas, enfim, estamos prontos aí para debater falar sobre o Diniz. Boa. Grande Diniz. Tá afiado, já vi que tá afiado. Conosco também, Rodrigo Titerix, o presidente. De volta. E bem vestido. Meio bem chateado vestido com o Diniz. Meio chateado com o Diniz já. Sabe por quê? Claro. A primeira convocação, já cortou o cabelo, fez a barba e botou um terninho. Isso não é a cara do Diniz, aquele homem de boteco no meio da beira do gramado, né, bicho? Não é a cara dele, né? É a liturgia do cargo, né? Também conosco, para bater essa bola aí, nosso glorioso parceiro, sempre junto aí, Eduardo Lamas. O quarto elemento. O quarto elemento. Tudo Muito bem, obrigado Eduardo? mais uma vez por estar aqui, pelo convite. É sempre um enorme prazer. Vamos debater aí essa Eu sei disso. Eu recebi uma mensagem que tem espectador que gosta dessa parte do teu agradecimento pelo convite. Espetáculo, hein? É isso. O cara, quando o Eduardo Lamas agradece por estar convidado, ele já é um convidado automático, né? Mas ele é um convidado, gentil. Como dito, já é um quarto elemento, né? Tem que saber quando chegar, né? Mas melhor que saber quando chegar é a hora de sair também. Também é importante. E aí, em cima disso, qual é a hora do Diniz sair? Ele que acabou de chegar. Cara, assim, ó, eu vou dizer pra ti, se tudo ocorrer como eu previ há muitos programas atrás, ele sai em junho do ano que vem. Mas Ou continua como membro de uma comissão técnica fixa, apoiando o Lancelotti. Lancelotti Lancelotti é o Silvio Lancelotti, já faleceu. É de outra mesa, de uma mesa redonda. Mas, o presidente, eu acho que a primeira pergunta cabe da seguinte maneira. Segunda, né? Porque a primeira foi ele que fez. Mas a mais importante, o Diniz deveria estar onde está? Com certeza. Tu acha que sim? Hoje sim. Em termos de técnico brasileiro, não em atividade no futebol brasileiro, porque daí eu coloco o Abel na frente. O Abel Ferreira, metros, talvez léguas na frente dele. Em termos de organização tática, em termos de grupo. A gente sabe que o Diniz enfrentou muita coisa, está evoluindo ainda naquela questão de ter o grupo com ele, aqueles esporros, aquelas explosões. Nem todo mundo trabalha bem com isso, entendeu? Eu acho que é uma situação bem pontual agora. Brasileiro, que revoluciona um tanto o jeito de jogar, que busca, talvez, voltar um pouco às origens do que era o nosso futebol, um pouco mais moleque, alvissareiro, com responsabilidade tática. Eu acho que o Diniz hoje está na frente de qualquer posse de bola com molecagem. Exatamente. Porra.
Porra, o quê? Não, eu achei o seguinte, tu acha que o futebol apresentado pelo Fluminense é um futebol alegre? Com as peças que ele tem, sim. Veja bem, ele tem condições de fazer aquele carrossel ali dentro. Meu Deus, que vulgarização do termo. Pô, a seleção dos Países Baixos, a grande seleção dos Países Baixos foi chamada de carrossel. Tu tá chamando o Fluminense do Diniz de carrossel. Carrossel eletrônico, já evoluímos, porque ele era um carrossel eletrônico. Digital. Era laranja mecânica. Laranja mecânica. Não, mas, bem, hoje já Que temos mecânico não tinha nada. né? era bem... Eu gostava mais do termo futebol total. Concordo. Até pela ocupação de espaços parecendo desordenada, né? Cara, no time do Diniz, o Ganso marca na lateral esquerda, cara, volta pra marcar. O Cano jogou. O Cano joga lá atrás. Jogou pro time naquela partida que classificou o Fluminense contra o Olímpia lá Exatamente. na semana passada. Há algum tempo atrás. O Cano jogou o tempo inteiro ajudando o time e no final ele decidiu. E é o jogador que precisa de 2, 3 bolas pra matar o jogo. E não sai, o treinador mantém até o final porque conhece essa realidade. Cara, não tem o que discutir hoje em termos de técnico brasileiro. Na minha opinião. Quanto a essa tua observação, Edu, sobre o Cano, fecho 100%. Mas eu vejo o Tu terias uma opção ao Diniz? Brasileira? Enquanto o presidente falava, me vinha na cabeça Vanderlei Luxemburgo. Aí brincou. Puta, não, vou embora. Vamos fechar Vou embora. Eu tô listando. Na seleção brasileira. Brasileiros. Não. Posso ir embora? Não. Me convidasse pra vir hoje aqui, excepcionalmente, cobrir um buraco e... Não pode interromper na vírgula. Pelo Segura. amor de Deus. Vamos lá. Eu trouxe Não, é que foi forte. a lista de brasileiros que me veio à cabeça. Que Tá foi. bem. Mas se interrompido. vem a cabeça porque tu sugere que vá à seleção. Não disse isso. Coitado do Eduardo. Desculpa, Eduardo. A gente Não, meu irmão Eduardo Capelari, que está vendo esse programa agora, desligou. E corintiano doente, né? Corintiano, cara, Lá vou desligou. eu na vírgula. Vai lá. A lista de técnicos brasileiros que ele fez referência e que me veio à cabeça, comecei pelo Luxemburgo. Falei, Passou mal. não Filipão, porra, não dá mais, né? Zagallo, próximo. Calma. Zagallo nunca deveria ser técnico na seleção. Quer falar por mim? Não, mas então segura. Eu tô um pouco espantado. Continuando, Renato Portaluppi. Talvez. Não é a hora. Eu não gosto. Que mais que a gente Não, mas tem? que é pro Renato. Não. O Renato Portaluppi é o único que o cara consegue imaginar que puder. Desses que tu Deixa eu citou. completar a lista, depois tu fala. Vamos lá. Dorival Júnior. Houve um certo silêncio. Barroca. Acabou? Barroca tem um plano. Não, vamos lá. Então, assim... Que mais? Não estamos numa fase de grandes técnicos. Sim, mas eu concordo, Eduardo. Deixa ele falar um pouquinho agora. Muitos por exemplo, o Uricy parou, o Filipão está em fim de carreira, né? Tá esticando, né, carreira. Professor Luxemburgo. Levi Coupe não se ouve mais. Levi Coupe parou. Parou, entrevistei ele em Curitiba no ano passado. Ele já parou, já não quer mais trabalhar com futebol. Ele disse que o futebol parou com ele. Mas é uma figura fantástica. Enfim, acho que a gente está passando por usar um termo antigo que se usava para jogadores, né? Uma entre-safra de treinadores. Tanto é que muitos treinadores de fora estão ocupando esse espaço que foi aberto, né? Chega de cerca de 50% ou mais hoje dos técnicos da Série A são estrangeiros. Sim, e para mim o melhor deles todos, no conjunto, é o... Eu não sei pronunciar direito o nome dele. Voivoda. Do Fortaleza. Foi foda. Não foi? Foi? Isso foi um trocadilho, né? A piada infame. Piadinha infame. Foi foda. Foi foda. Não. Se o cara falar rápido, o cara acha que foi foda. Pois Não, mas ele é. Ele é foda. Não é? Um cara bom, Eu ainda prefiro o Abel, mas ele não discute. Ele é um baita treinador também. Mas é um cara que tem mais a cabeça no lugar, né? O Abel reclama de tudo. Até quando ganha. Chato, né? É um baita de um treinador, mas olha, eu não tenho paciência pra E aí entra no mesmo barco, eu também não gosto do Abel Ferreira. Tá, nós vamos falar do Fernando Diniz, vamos falar dos outros técnicos. Mas vou chegar. O Diniz. Pra ter chegado ao Diniz, essa é uma contextualização. Concordo. O Diniz tem muitos momentos de destempero. Eu acho que um técnico de seleção não pode ter. E o próprio Abel Ferreira deve ter sido alertado falando, olha, Abel, os caras estão te contando da seleção brasileira, mas tu dando chilique, tirando o celular da mão de jornalista, tu não vai, cara. Só que assim, o Diniz, se a gente acompanhar o que era o Diniz há um ano do que é hoje,
Ele melhorou, mas muito. Ele é outra pessoa. Concordo. Assim, eu não tiro a emotividade dele, a passionalidade dele. Porra, o Fluminense fez o terceiro gol, aquele jogo lá, porra, abraçou, correu, comemorou, mas depois logo volta. Cara, assim, ele hoje, é só tu ver quantos cartões ele tomou nesse campeonato, a evolução dele no trato, você não ouve mais aquelas explosões dentro do gramado. Ô, Perninha! O Diniz do São Paulo, né, foi um Diniz que perdeu um campeonato ganho, né, o campeonato de 2020, né, é isso? São Paulo estava lá 9... Brasileiro. Isso, o brasileiro estava 9 pontos à frente. E a Copa do Brasil também. Ocorre... Mas a Copa do Brasil eu não lembro qual foi. Foi eliminada pelo Grêmio, não foi? Mas ali, aquele time do São Paulo... Por um Grêmio muito limitado, o Renato esgotado, né? Aquele time do São Paulo, há de se lembrar, foi um time que os caras espremeram ali. O Diniz espremeu, né? Pra conseguir tirar... Chegar onde chegou. Exato. Acho que não tinha time pra manter. Mas ele perdeu um campeonato que era praticamente ganho. Ele entra numa espiral negativa e não sai mais. Agora... Tá dando bem, deu branco? Não. Tô pensando aqui. Por isso que eu falei, deu branco. Não. É assim, pessoal, o presidente... Taticamente, o que tu acha dele? Não, primeira... Tu que gosta de tática. Não, nós entramos no aspecto emocional, que pra mim é o principal. Pra mim tá controlado. Não, só antes, lembrou. Não, antes, fazendo um adendo do aspecto emocional, acho que já citei isso num outro programa, o Rafael Veiga, sim, quando era jogador do Atlético Paranaense, cita uma passagem com ele, de que ele, o Diniz, o levou a um psicólogo. Ele tinha alguns problemas de comportamento, de grupo. Parênteses, o Fernando Diniz é psicólogo. Sim, lembra disso? Mas ele não atua como. Sim, mas ele tem formação em psicologia. Exato. E levou o Rafael Veiga, um psicólogo. O Rafael Veiga não sabia para onde estava indo. O Diniz foi lá, pegou ele de carro em casa. Falou, te arruma aí que eu vou te levar aqui no... Vamos jantar, Fernando. Rafael Veiga. E o Rafael Veiga... Não, porque isso, desnecessário. O Rafael Veiga... Fica na tua. Rafael Veiga deu um depoimento dizendo que a vida dele mudou a partir daquele momento. Que o Fernando Diniz é um cara talvez seja um fantástico. momento que ele consiga enxergar nos outros e que demorou a se auto-enxergar. Está escorrendo uma lágrima aqui em mim... pela linda história entre Fernando Diniz e Rafael Veiga. Que coisa debochada, desnecessária. Um deboche, uma coisa... As pessoas sofrem, têm angústias e muitas vezes o psicólogo é o profissional... E brincar com a doença da cabeça é uma coisa que não se faz. Não faço isso. Acabou de fazer. Não, eu acho que o Fernando Diniz... Concluir. E olha que tens uma cabeça grande pra sofrer dela. Tu imagina o cara que for tratar o nosso amigo aqui... Vai ter que fazer pateado cada pedaço. Cobra o triplo pelo tamanho da cabeça. Eu acho que ele demorou para se olhar no espelho e ver as atitudes dele, que ele ajudava os outros a cumprir, a achar o seu caminho, como achou com o Rafael. Mas hoje, se tu olhares o trabalho do Diniz, pelo menos o que a gente acompanha em campo e nas entrevistas fora do campo, e nos trabalhos em outras posições, ele está completamente diferente do que era um ano atrás. É um cara bem mais centrado, bem mais tranquilo, passional, e eu quero que seja sempre. Eu não quero um cara engravatadinho do lado ali... pois é isso. Frio. O próprio Ancelotti é um cara passional, é um cara que vive o jogo, vibra. Muito diferente. Mas é claro, ele é europeu, ele não é nascido no boteco da esquina. Não coloca estereótipo. Não. Cara, tu não para de me interromper, porque eu tô falando que ele é passional, tanto quanto ele é. Ele é um italiano que gosta do jogo. Que tu vê ele quando o rapaz do Real Madrid faz um gol, ele vai lá, ele vibra, ele aperta, depois volta pra razoabilidade dele, pra razão dele. Então, cara, assim, ó, acho que a gente tá num bom caminho, e eu acredito que a CBF deva pensar, porque daqui a um ano, sabe-se lá qual é a situação junto ao Fluminense, de ter esse cara junto ao Ancelotti, que seria o cara que, se tiver os amplos poderes, que eu imagino que deve ser dado para ele, para mudar a estrutura, principalmente a estrutura organizacional do futebol brasileiro dentro da seleção, que ele quebre os paradigmas, monte a equipe de 2024, 2026, né? Que talvez em 2026 não seja mais o técnico da seleção, mas que quebre e deixe isso pro Fernando Diniz como negado, ele ao lado do Ancelotti. Tem uma questão que não está em jogo no que a gente está falando,
por uma obviedade, são os resultados. Sim, claro. Vamos ver como vai se sair o mas eu tenho uma visão Não, diferente. tudo bem que vai jogar contra... Dificílima eliminatória. De 10 classificam 8, porra. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma visão diferente. Não falo só do resultado, do que... Tá, do desempenho. Agora eu deixo o Eduardo falar que ele tem uma visão diferente de mim. Se falar muito diferente, eu não tô aqui do lado dele. Coitado do Eduardo, às vezes eu penso que o Eduardo deve... Caiu no... Lá dentro... Caiu com o Joca, o Soca e o Piloca. Puta que pariu. Aonde é que eu tava com a cabeça quando eu fui aceitar participar do Comendo a Bola? A cabeça estava bem, estava no lugar certo. A questão toda é assim, para mim, eu acho que a CBF cometeu uma série de equívocos com essa pseudo-contratação do Ancelotti, porque ninguém sabe se realmente ele vem ou não. Daí já é um problema sério. Eu acho que para você trazer... Eu não sou contra um técnico estrangeiro na seleção. Não tenho... Eu preferia que fosse um brasileiro. Mas que fosse um estrangeiro que tivesse experiência do nosso futebol, no dia a dia do nosso futebol. Aí já ouvi argumentos dizendo, mas a seleção brasileira é toda formada por jogadores que não atuam, praticamente não atuam, quase todos não atuam no futebol brasileiro. É um argumento válido, né? Quase todos jogam no exterior. Hoje já há mais de décadas isso. Né? Sim. Agora, você esperar o técnico por um ano para assumir a seleção e botar um tampão, né? Um tampão, tapa-buraco ali... Eu, sinceramente, acho essa decisão muito, muito, muito equivocada. Isso independe das qualidades de ambos. Da qualidade do Ancelotti ou do Diniz. Vamos trabalhar com o que está hoje aí, né? O que está na seleção, que é o Fernando Diniz. Sem levar em conta que daqui a um ano vai assumir um outro treinador. Eu acho que ele ainda está muito cru para chegar à seleção. Concordo. Ele não tem nem títulos, não tem estofo ainda para assumir uma seleção principal do Brasil. Talvez se ele pegasse ali uma seleção olímpica, uma seleção feminina, sub-20. Não, feminina não, porque hoje tá de acelerado. Foi trocado o técnico da seleção feminina só para fazer... Sim, a Pia. Mas o Dunga também não tinha. Sim, mas o Dunga e o Falcão foram erros crassos. Mas então serve de argumento. Mas e o moço que foi campeão agora pela Argentina? O que ele tinha treinado antes? Justo, o argumento vale. Mas no caso do Dunga e do Falcão... Como é que é? Scolari? Não, como é que é? Não é... Esqueci o nome. Capelari. Esqueci o nome. De família. Seu nome italiano, sobrenome italiano também. Tudo meio parecido. Tudo com o final do Nem o Voivoda, só falar o final que tá valendo. No caso do Dunga e do Falcão, é um caso muito mais grave. Eles nunca tinham treinado nenhum time. Eles foram direto para a seleção. Eles não eram treinadores, nunca tinham trabalhado com nenhuma equipe de futebol. Eles não sabiam nem dar treino, pô. Eles sabiam treinar. Falcão até hoje. Falcão, então, era um baita de um jogador. Dunga tinha lá minhas restrições, mas enfim, foi um vencedor. Era um grande jogador, enfim, era um cara. Dá para se dizer. Não era craque, mas foi um grande jogador. Foi um campeão, enfim. Capitão da seleção na Copa de 94. Mas eles não tinham uma experiência anterior. O Fernando Diniz tem. Já trabalhou em grandes clubes. Tem uma trajetória... Está fazendo um trabalho que eu considero muito bom no Fluminense. O time do Fluminense, eu gosto de ver o jogo. Embora eu tenha uma rivalidade, eu sou torcedor do Flamengo, mas eu gosto de futebol. Eu tenho visto mais jogos, ultimamente, tenho visto mais jogos do Fluminense e do Botafogo do meu time. Cara, eu tenho acordado muito cedo, tenho dormido muito cedo. No último jogo com o Olímpia lá, eu fiquei acordado para ver o jogo contra o Olímpia, porque merecia ver. O time do Fluminense hoje é um dos poucos times no Brasil que eu gosto de parar para assistir. Os caras deram pancada. Eu vi os 4 jogos. Eu vi os 4 jogos do Olímpia. Os 2 contra o Flamengo e os 2 contra o Fluminense. Ele jogou, o Arce armou o time da mesma forma nos jogos no Maracanã e nos jogos lá no Defensores del Chaco. No momento em que estamos gravando o programa, ainda está para acontecer Inter e Fluminense. E as próprias eliminatórias. Esse ainda tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Ainda tem muita água para rolar, né? Mas... a seleção dirigindo o clube. Coisa que já
na nossa cabeça, na nossa cultura, já havia sido encerrada há muito tempo, muitos anos. Embora já tivesse sido um... Quem foi o último? Eduardo Lamas deve saber. Tele Santana, não foi? Não, Tele foi exclusivo. Acho que foi o primeiro. Né? Luxemburgo teve um momento que treinou o Corinthians, acho... Não. Exclusivo, Tele foi o último. O último foi o Coutinho. Pelo Se não estou enganado, 7-8. 7-8-7-9. Ele foi técnico da seleção na Copa América de 79. E era técnico do Flamengo. Exatamente. Ele foi técnico do Flamengo até o início de 80. Depois ele saiu. Para quem não sabe, coloca aí na... Não, até o início não, até o final de 80. O criador do overlapping. Do criador do... O criador trouxe algumas... Teve mais termos esportes. Uma morte trágica. Exatamente. Com a qual me emocionei. Final de 81. Lendo o livro 1981, O Ano Rubro-Negro, do Dudu Monsanto. Tá passando aí um livro espetacular. Narrador hoje é um programa de emoções. Exato. Hoje é um programa de emoções. Muitas boas lembranças. 81. Muito boas lembranças. Eduardo, um puta livro. Mas enfim, voltando ao Diniz. Eu acho que ele não tem ainda, não teria ainda esse estofo, né, como o presidente falou, para assumir uma seleção brasileira. Né? O único título que ele tem é o estadual agora? Carioca agora do Flamengo. Então corrobora mais a minha posição. O Diniz é um cara que não tem estofo, não tem toda essa bagagem, não tem toda essa caixa para aguentar o tranco. Se for bem, vem um cara para agregar o trabalho dele e ser o chefe, o manager do negócio. E se for mal, tira fácil. Porque não tem estofo, é um cara que... Tira fácil, os caras sempre tiram, né? Vamos lá, isso nunca foi muito... Mas aí eu acho que nessa história toda, para mim, houve uma série de decisões equivocadas. Primeiro, esperar um técnico por um ano, botar um tampão, e é um técnico que eu acho bastante promissor, mas que ainda não... E jovem ainda, né? Muito jovem. Diniz é jovem. Não teria ainda... eu não chamaria ele ainda para assumir uma seleção brasileira principal. Vamos lá, hoje, a gente fez essa pergunta no professor, ele veio com aqueles nomes completamente ridículos. Não foram nomes licença, que eu indiquei. Minha vez de falar. Ele indicou, mas sugeriu. Não. Dá licença? Não. Pô, fechou. Scolari, essas coisas que já estão ultrapassadas, né? Hoje, para Eduardo Lamas, o nosso decano do programa, quem seria o nome? A voz da sabedoria. A voz da tranquilidade. O ponto de equilíbrio. O técnico técnico para a seleção hoje, brasileiro. Eu convocaria o Dorival. Que estava na lista feita por mim há pouco, seu mandrião. Embora... Não, eu citei 4 nomes. Embora eu ache que o Dorival não é o melhor técnico do que atua no Brasil. Por causa dos estrangeiros. Por causa dos estrangeiros. Concordo. Mas dos brasileiros, o Dorival... Eu não, sinceramente... Tua opinião, Capelari, não ficou clara. A minha opinião, eu vou deixar bem claro. Eu, como não torço para a seleção brasileira, não me empolgo, não me emociono, não tô nem aí. Mas tu consegue te posicionar... Consigo. Eu também não torço na análise do futebol, mas... então... O Diniz tá legal para mim. Gostei do não substituiria... Tira lá o Ancelotti, Lancelotti, Barrelotti, não sei o que, tira, Barrelotti deixa é lá, uma pipa, vamos ver. Sabe que o Barrelotti bonito, inclusive. Minha mãe fazia. Hexagonal, né? É hexagonal ou às vezes mesmo um retangular. Ela pode ser hexagonal aqui, na verdade, mas é legal. Bonito. Faz barulho, tem um rabo ali que faz... Isso, rabiola. Mas não é uma rabiola. Aqui depois em Floripa tem a rabiola, mas só que tem um negócio embaixo que faz barulho, que é um de som. E quando tu segura assim a linha, tem que ser com linha ursa, porque é mais grossa. Faz um sonzão, cara, como se fosse um... Pegou o som aí? Mas ele nunca empinou um papagaio, ó. Nunca pegou pipa. Não. Virgem. Nunca empinei pipa. Aqui em Floripa, pipa. Pipa. No Rio que eu falei pipa. Quer falar mais alguma coisa? A tua opinião foi meio assim, mal justificada, né? Olhando pra ti agora aqui, me veio à cabeça uma música, cara. Qual? A pipa do vovô não sobe mais. Tu lembra que disso? Absurdo! Eu não sei, me veio essa na cabeça, Esse programa tá espetacular. Não, o programa, vamos pensar se ele vai ao ar ainda. Não, claro que ele vai. Eu acho já foi, os caras estão vendo já lá. Começa a colocar lá, a praça é nossa. Zorra total. Zorra total. É bom, Afinal de contas,
estamos indo num programa que provavelmente posterior ao... Não sabemos na ordem. 50º, eu tô botando aqui. Esse é o 50º programa Comendo a Bola. Aliás, vou dizer... Quem diria? Quem diria? Que honra. Exatamente. Acho que estamos com um time que melhor representa o Comendo a Bola ao longo desses com o Fernando Diniz de técnico do time. Isso aí, com a bênção da rainha Gretchen. Sob o auspícios do Valdir Pérez. Da nossa produção musical de Nelson Ned. Puta, foi lembrado. Aliás, o livro do Barcinski promete, né? O Pequeno Gigante da Canção. Estamos ansiosos pelo esse livro. Eu sei que tu não vai ler, mas... Porra, eu tô com tanta coisa pra ler. Tu sabia que o Nelson Ned tinha o dobro da altura do anão da Ilha da Fantasia, cara? Mentira. Fake. Fazia o tatu. Fake. Não, o Nelson Ned é o topo da altura do tatu, cara. Não sei aonde tu tá medindo isso. Mas o que isso tem a ver com o Fernando Diniz? Isso é que nem aquela informação que ele deu do Palhuca. Era o maior pegador de pênaltis que tu inventou lá no outro estúdio ainda. Nelson, eu vou ler o livro do Barcinski. E o Diniz? Da seleção? Já que o apresentador tá desatento, puxa o programa de novo, Eduardo. Só faltou fechar o professor Diniz é a ótica, o resto não presta. É isso que eu ia falar, só faltou fechar o patrocínio com ele chegou na seleção com problemas extracampo, né? Já, né? Teve que cortar o Antony e o Paquetá por problemas que não tem nada a ver com o futebol. Quer dizer, no caso do Paquetá tem a ver com o futebol, mas a gente não... É um problema extra-campo, mas... Sabe o que acontece? Eu acho assim, uma das outras coisas que também desestimula o cara ver jogo da seleção, além de jogadores que não têm identidade nenhuma com o país, são os adversários, né? Não, tu tá me interrompendo. Não muda o assunto, ele perguntou sobre o Mas eu vou chegar lá. Ah, tá bom. Deixa ele sossega. Tô aqui escutando Nelson Ned, Gretchen, o Barcinski. Cara, pela bilionésima vez, Brasil e Colômbia, Brasil e Paraguai. Fazer o quê? Aí, quando não é eliminatórias, a porcaria da Conmebol inventa de 2 em 2 meses uma Copa América. Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, Brasil jogar contra quem? Contra Nova Zelândia? Sim, geograficamente é uma questão preocupante. Então, esse tipo de jogo, se não vem o Antony, se não vem o Paquetá, se não vem o menino Neymar, não faz diferença nenhuma. Mas não é o problema de se eles vêm ou não vêm, é o porquê eles não vêm. Concordo. Aí a discussão que o Lamas levantou não é eles não virem, é o porquê eles não virem. Isso deve ou não deve ser justificativa para tirá-los da seleção? E o Gabriel Jesus, que foi convocado, o cara em 2 Copas do Mundo não conseguiu fazer um gol sequer. Pois é. Complicado. E aí, tu acha que o Paquetá foi bem cortado? Eu acho que... Sabe qual é o problema dele, né? Posso te lembrar? Por favor, relembra pra nossa audiência. Possível envolvimento em armação de jogos para fins de cartão. Ele tomou um cartão amarelo que no meio do campo, uma falta extremamente grosseiramente, tomou o cartão e aí aquilo ali refletiu em apostas. Claro. Possivelmente em apostas. Eu acho que a palavra importante é o possivelmente, né? Possivelmente influenciado ele e o Luiz Henrique, é isso? Que era do Fluminense e que também na mesma semana, né? Mesmo dia, né? Teve esses dois tomassem amarelo, dava uma combinação que dava uma odd bem alta. E parece que uma galera da ilha de Paquetá, no Rio, fez um... É verdade. Foi na ilha de Paquetá? Foi. Eu sabia que era uma foi o que levantou da mesma família. Assim. Tipo uma turma grande lá em Paquetá. E o Antony, apostou nessa aleatoriedade. E o Antony era casado e teve um envolvimento com uma DJ brasileira que levou à separação e ficou com ela de 2021 a 2023, né? E assim que houve a separação deles, aí ela fez algumas afirmações de que ele... Denúncias. Não, denúncia quem faz é o Ministério Público, entendeu? Ela não fez... Juridicamente... corrige. O presidente... Posso denúncia é o que o Ministério Público faz ao botar no papel que você... Formaliza, então. Você praticou um fato típico antijurídico. Um fato definido em lei que é contra a lei. Então aquilo ali é a denúncia, propriamente dita. Ela fez afirmações, ela trouxe informações para que a autoridade policial em São Paulo fizesse a averiguação acerca de maus tratos e agressão. E na Inglaterra teria cárcere privado e mais outras situações. Só que isso são
há alegações. As únicas provas que tem esses autos são trocas de mensagens. Ainda que as mensagens sejam agressivas ou não, não existem provas contundentes de que ele tenha agido dessa forma. Não existe nenhuma, inclusive, marca ou nenhum exame de corpo de delito que comprove essas agressões. Nos exames, porém há fotos, né? Não sei se mas as chegou fotos, a ter acesso às fotos. As fotos não comprovam que tenha sido ele, entendeu? Tá bom. Há Okay. Claro que Sim, nesse caso a presunção da palavra da vítima mulher é levada muito em consideração, perfeito? Só que tem que ter prova. Tudo bem. Lembra aquele cara teve um jogador aí, acho que foi na França, que foi acusado disso, mais aquilo, e foi absolvido agora em 8 acusações. O próprio Neymar teve uma passagem, né? Porém, agora isso serve para... Pelo que li, eu tendo a acreditar que o Anthony... O problema de tender a acreditar é fazer um julgamento prévio sem conhecimento amplo dos autos. Por isso que eu, em ambos os casos, cara, se não tem... O nosso país tem uma Constituição que está sendo rasgada. Recentemente aí foi anulada uma sentença aí... Não vem ao caso. Anularam provas em relação a uma pessoa, mas não anularam os júri da Boate Kiss, por exemplo. Os acordos de leniência decorrentes desse processo, entendeu? Enquanto não tiver uma sentença condenatória transitada em julgado, ainda está na Constituição, que é o princípio da presunção da inocência. Então, se eles não estão julgados... Então, a desconvocação sobre esses argumentos coloca uma pecha para quem está de fora de que os caras têm alguma culpa no cartório. Enquanto não tiver, não teria que ter cortado. Eu acho uma hipocrisia. O Anthony, ele poderia entrar com um processo por ter sido prejudicado por esse corte? Até pode, contra ela, na verdade, né? Não contra a CBF. Que sem provas, segundo a tua alegação, o prejudicou profissionalmente. A justificativa da CBF é que ele, por envolvimentos de situações de extracampo, que podem, inclusive, prejudicar o desempenho dele no futebol, a cabeça dele. É nessa linha. Os caras não são bobo também. Claro, mas... O Anthony né? Veio do São Paulo, né, cara? Até o quê, né? Bambi. Não, isso aí é o seguinte, o cara, deixa, ele tá sem... Deixa. Não tomei remédio hoje. Não tomou, deixa. Isso é uma coisa que me assombra, que assim, um cara que joga na Premier League, tudo que tá envolvido profissionalmente, pessoalmente. Uma das maiores transações da história do Manchester United. O cara não tem... milhões de libras. Mas o cara não tem um staff, cacete, pra falar pro cara, Porra, velho. Os áudios dele são ridículos. Eu ouvi os áudios do Anthony. Cara, na minha turma, assim, no meu tempo, o cara dizia, cara, esse cara é meio passo pra ser corno. Primeiro... Não, porra... Né? O cara, meu amor... Tá, e por que o Diniz convocou ele? Não sei, cara. Aí também não faltou a CBF Que ele é psicólogo. Não. A CBF não faltou. Então, olha, não convoca o fulano e Beltrano pra evitar esse tipo de situação de exposição. As duas histórias já estavam rolando antes da convocação. Isso. Então... Chega pro cara e fala... Vai cortar agora? O que houve de novo? Em relação ao que estava posto quando da convocação? Não teve novidade nenhuma. Que eu saiba, não teve novidade nenhuma. Nada além do que já tinha sido colocado. Não surpreendeu ninguém, né? Talvez tenham surgido essas gravações. Foram apresentadas pelo UOL depois, numa matéria... Mais recente. Não vou lembrar aqui quem assinou a matéria, mas sim, teria sido o fato novo. Mas no caso do Paquetá, não. Voltando ao Diniz e a sua convocação. Foi muito do mesmo, não foi? Tirando algumas situações. O goleiro lá convocou, no lugar do Beto, convocou o Pé, que pra mim merecidíssimo. Hoje é sensacional, sem sombra de dúvida. Tirando aquela falha naquele gol, que eu acho que foi contra o Inter, o restante ele faz um campeonato acima da média, velho. Nota 9,5 pra cima. Realmente. Né? Talvez assim, mas o restante é mais do mesmo, né? Casimiro foi convocado. Os velhos. Mas também, olha só. Velhos. Não tem muito mais pra fazer também, né? Não tem muito por onde sair, não. Cara. Casimiro é liderança. Agora, tem esse aspecto. O Casimiro é um cara que tem experiência de 2 Copas já, né? São 2 Copas do Mundo, disputou de 2018 também. Casimiro?
São duas Copas do Mundo já, enfim. Passagens pro Real Madrid, United, um cara realmente rodado. E é um bom jogador. Eu acho que um cara... Eu também acho altamente prejudicado pelo esquema do Tite na Copa passada agora. E um cara, me parece, com uma boa cabeça extracampo. E assim, ó, tipo, a convocação que ele faz do André eu acho justíssima. Eu acho um baita de um jogador, muito mais do que aquilo que o Flamengo gastou no Alan. O André é muito mais jogador do que o Alan, na minha concepção. E o Fluminense tem outro cara jogando ali na mesma posição pelo lado esquerdo, que é o tal do Alexander, que logo também vai voar, que é um baita jogador. Eu acho que ele tá tirando leite de pedra no Fluminense, embora ele tenha bons valores, né? Hoje, jogou aí que Diogo Barbosa foi eleito melhor em campo, pois né? O Diogo... Pelo amor de Deus. É um jogador, assim, no Fluminense... Pelo amor de Deus. Ele tem jogado... Muito bem. Tem jogado bem, Não, deixa de ser feito falso. Dele, Tu tá fazendo sacanagem. É sério, aquele menino que saiu do Grêmio e foi lá pro Cruzeiro, é o melhor jogador do Cruzeiro agora na cabeça de área, o... Lucas Silva. Jogando uma barbaridade, parece o Gerson metendo lançamento, cara. Só não joga no Grêmio. Peraí. Alguns clubes... Diogo Barbosa pra Lucas Silva, eu considero que tem uma distância. Nenhum dos dois é muita coisa, mas pelo amor de Deus. Mas o Diogo tá bem. Tá bem, cara. Alguns clubes têm isso. O último isso, jogo contra o cara. Olímpia jogou muito, cara. Alguns clubes têm isso, jogadores que não dão certo lá. O Luciano no Grêmio não deu certo, no São Paulo deu. O Perry no São Paulo não deu certo, no Botafogo deu. É questão de mudança de ambiente. ambiente. Jogou no Náutico, né, cara? Ano passado, né? Foi emprestado pra rodar e o cara se... Tanto que na hora da convocação ele agradece ao Botafogo e ao Náutico, não agradece ao São Paulo. Mas no São Paulo ele tem poucas oportunidades, mas quando tem falhas não tão bizonhas quanto a do Inter, mas falhas que de fato o comprometeram naquele momento. Falhas assim mais graves que Sidão. Do nível do Sidão. Nível Sidão. Isso. Volpe. Exato. O Volpe teve um pouco mais de complacência por parte da torcida, porque ele teve um período. Mas o Perry, ele falha feio no São Paulo, e o São Paulo, é bom de se lembrar, é um clube na fila há muito tempo. E assim, ó, falando em fila, lateral direita que faz fila. Quem que é o nosso lateral direito hoje, cara? No Brasil, jogando bola. Cafu parou de jogar já. Faz tempo. Hoje eu gosto muito... muito... do Wesley. Acho o Wesley um bom lateral. E olha que... Quem ensinou o Wesley a cruzar foi ele, viu? Ele a cruzar. Então, coitado, o Lamas deu até uma travada agora nessa... Não, então o garoto tem futuro. Treinou comigo em 2020, lá no Avante ali. Pelo amor de Deus, vamos encerrar esse programa. Calma, segura que tem tempo ainda. É o 50º programa. Do Atlético Paranaense, o Kelvin. Eu gosto muito desse lateral. Que, aliás, é a primeira vez que... Não é o Celsius? Não. Ele começou, se não me engano, ele começou no Guarani de Palhoça. Isso, exatamente. Revelado pelo Sérgio Ramírez, aqui eu mando um grande abraço. Ele e seu Cone! Nós temos que trazer o Sérgio Ramírez aqui um dia, cara. Ele tá morando em Curitiba. Mas assim... grande figura. Hoje a gente tá... Já passou, evidentemente, mas a gente tá gravando e vai, na sequência... algumas coisas interessantes aí. Nós estamos com umas surpresas aí do Dia do Atleta Profissional. Nós vamos trazer para você que acompanha os nossos shorts, os nossos stories. Vai vir coisa legal aí sobre o Dia do Atleta Profissional de Futebol, com vários nomes do futebol catarinense, brasileiro e quiçá do sul do mundo. Espetacular. Eu diria que assim, né? Traduzindo em miúdos... Não sabemos quem vai estar lá. Não, Comendo a Bola está ampliando o seu mix de produtos. Né? Atacando gravações, outdoor, cobrir eventos. O nosso psicólogo preparou bem o pessoal que vai participar dessa fazer ação. Uma mínima ideia. Chegando lá você vai saber. Bota a bola pra rolar. Eu contratei uma benzedeira. No caminho ela vai fazer um descarrego na gente pra ver se a gente vai bem amanhã. Tá bem, não, eu acredito. A dona Anice vai fazer um descarrego no professor. Eu não poderei estar presente, porque estou aqui em petição de miséria, não sei se esse termo é possível. Mas tô mal, né? Tô mal com a voz. Deu pra perceber, o programa. Essa voz anasalada. O programa foi fraco. Mas, cara, tu pode... é o 50º, cara. Não, e outra coisa. 50º programa. Estou presente nos 50 programas.
eu jogo no sacrifício, velho. Não dou carrinho na lateral, aquele que não vai sair a bola pra torcida aplaudir. Pô, e legal, né? O programa foi 50 programas, nós todos com 50 anos de idade. Eu tô com 49. Pô, quem dera. Tem alguém pra... Eduardo um pouquinho a mais, mas eu sou mais novinho da turma. Eu tô mais próximo dos 60 Como o Eduardo tem 51, eu queria... E não desmente, pra ficar legal. 51 é uma boa ideia. Cara, achei um programa sensacional, descontraído. Falar em 51, achei uma... Propaganda de cachaça agora, pô! Segura! Calma! A pipa? Achei muito legal que a torcida do Corinthians, né? Não sei se tu teve a oportunidade de ver esse... Palmeiras e Corinthians. É que ele só vê futebol alemão. No Palmeiras e Corinthians, 0-0 em Itaquera. Acho que é a segunda rodada do retorno do brasileiro, né? Que houve? A torcida do Corinthians, já falamos em pipa, né? Empinou uma pipa, 51 com a caninha. Pipa alusiva à cachaça 51. Tá. Pra debochar. Dizia 51 pra mim é pipa. O mundial. Palmeiras não tem mundial. Porra! Iniciativas como essa, né? Antes criticou, agora acho o máximo. Deixa ele. A iniciativa da torcida do Corinthians. O melhor é o cara poder mudar de opinião. Ser um cara, né? Poxa. Desculpa aí, eu tava vendo partidas no país do futebol, né? E, bom... Tá ótimo, isso, né? Vamos encerrar o programa? Vamos, pelo amor de Deus. Deixar contigo para o que tu decidir a partir de agora, o programa vai acatar. Não entendi. Tu quer que encerre o programa? Hoje a tua opinião tá na tua mão. Agora, quer mais um minutinho? Meia hora. Quer dar a palavra para eu falar mais um segundinho? Vai apitar Porra, vocês vão pagar a multa lá que estourou o horário. Fechou, valeu, um abraço não. Tu sabe, não, por último, eu vou fazer na mesa, pô. Fazer um último elogio aqui pra gente realmente encerrar esse 50º programa. Agradecer a todos que nos assistiram por esses 50 programas. Agradecer a todos que estiveram ao nosso lado fazendo o Comendo a Bola acontecer por pelo menos 50 edições. A Fibratur, a Star Proteção Veicular, IBR Engenharia e mais recentemente o Pontal do Galo. E também não podemos esquecer da Sincasec, que nos apoiou durante um tempo. Esteve conosco durante um período, quem sabe volte. Nunca se sabe, né? Agradecer o Anderson, que dá todo o suporte técnico, isso. 24 horas. Até mesmo o Lucas, que foi o primeiro que deu o pontapé inicial com a gente lá nos tempos de... Os convidados que nos ajudaram a fazer o programa, além dos entrevistados, mas o Eduardo, que agora é um quarto elemento, o Nelson, que participou, o Thiago Divanenko. Isso, acho que é legal. Eduardo Capelari esteve também. Eduardo Capelari teve uma passagem pelo Meteórica, pelo VAR Retrô. O importante é que a gente continua produzindo conteúdo, e aí eu, assim, administrando lá a página do YouTube, vejo que a gente vem mantendo um número legal de visualizações a cada 30 dias, ele vai redimensionando, né? Então, assim, sempre uma média de 25, 26 mil, às vezes dá uma caidinha, mas logo em seguida retoma, 29, 30 mil. A visualização de horas sempre perde 1.000, 1.200 por mês, é muita hora. Os inscritos, às vezes você dá uma levantada, às vezes você dá uma baixada, mas a média é de 100 inscritos por semana, o que mostra um crescimento bastante orgânico e, cara, assim, ó, legal. E eu queria, novamente, fazer um convite a você que gosta do nosso trabalho, que está nos ouvindo até o final, que vá lá no YouTube, acenda o sininho, se inscreva e... Ative o sininho. A mesma coisa. Tá valendo. É que quando clica ele acende tá valendo. Mas principalmente, nós temos um canal de membros. O canal de membros, galera, R$ 6,99 por mês debitado no seu cartãozinho de crédito. Ao final de 12 meses... Era 7, já baixou. 6,99. Não era 7,99? Eu lembrei de uma piada que eu vou ter que guardar pra mim. Eu sei outra pessoa que tem um canal de membros. A gente precisa de apoiadores que gostam do nosso canal. Verdade. No final de 12 parcelinhas, você vai ganhar um boné igual aquele que o professor vai mostrar ali agora, ou eu vou mostrar. Aqui, ó. Esse boné bonito aqui do Comendo a Bola. Você vai ganhar um boné desse. Coube na cabeça. Depois de 12 pagamentos. 12 meses. Nós vamos encaminhar. Então ajude a gente, se você quiser. O Maurício não quer que eu peça, mas eu tô pedindo. Tá bom. Não, tá bem. Depois desses auto-elogios todos que fizemos. A nós mesmos. Eu agradeço a sua presença aí até agora.
Pedimos desculpa por qualquer eventual piada mal feita, mas acho que a maioria foi bem feita, né? Tá bom, programa meio A Praça é Nossa, meio Zorra Total. Tá valendo. E porra, essa raquetinha aí também tá legal na tua camiseta. Não sei inspirado em qual jogador de beach tênis foi feito isso. Acabou. Mas é isso aí. Pelo amor de Deus, encerra. Um abraço. Antes que saia, vamos lá. Semana que vem tem mais um Comendo a Bola. Valeu, um abraço. Programa 51. Ou não.